notícia de última hora vinda de Londres. O príncipe Andrew deixará de utilizar todos os seus títulos reais, incluindo o de Duque de York. A revelação bombástica foi feita pelo próprio príncipe após uma conversa decisiva com o seu irmão, o rei Charles. Uma mudança profunda abalou a casa de Windsor, um gesto surpreendente e sem retorno. O rei Charles III retirou oficialmente de Andrew os títulos reais que ainda lhe restavam. Comentários discretos dentro do palácio indicam que a crescente indignação pública, tensões internas na família e novas manchetes sensacionalistas acabaram por obrigar o rei a agir. Cortesãos descrevem um clima de choque absoluto, enquanto os assessores correm para conter as repercussões. Mas será que tudo se resume a um escândalo? Ou existe algo ainda mais profundo na já frágil estrutura da monarquia? Talvez a ruptura definitiva entre dois irmãos. Tudo começou como rumores, até se transformar numa verdadeira tempestade. Durante anos, a figura do príncipe Andrew pairou como uma sombra sobre a monarquia britânica. O seu nome, repetidamente associado a polêmicas, colocava em risco a imagem de uma instituição fundada na tradição, dignidade e autocontrole. Desta vez, porém, o palácio já não conseguiu abafar o barulho. A revelação que obrigou o rei Charles III a tomar uma posição firme surgiu em 17 de outubro, uma data que ficará marcada como o momento em que a monarquia traçou um limite doloroso, mas necessário. Novos e-mails, descobertos poucos dias antes, mostraram que Andrew continuou a manter contato com o condenado Jeffrey Epstein, muito depois de ter declarado publicamente que tinha cortado relações. A descoberta destruiu o pouco de confiança que ainda restava. O público britânico, já cansado de anos de controvérsias envolvendo as amizades e os negócios duvidosos do príncipe, reagiu com forte indignação. O dano, antes apenas de reputação, passou a ameaçar a credibilidade da própria coroa. A resposta do palácio foi rápida, calculada, mas definitiva. Na sexta-feira, o Palácio de Buckingham divulgou uma declaração assinada pelo próprio Andrew, confirmando aquilo que muitos já esperavam. O irmão mais novo do rei abriria mão dos seus últimos títulos oficiais, uma medida destinada a proteger a imagem e o trabalho de Sua Majestade. Não se tratou de uma renúncia voluntária, mas de uma decisão moldada pela pressão pública e pela necessidade de preservar a instituição. Craig Prescott, especialista em direito constitucional da Royal Holloway University of London, comentou sem rodeios a quebra de confiança. Dizer algo que depois se prova falso foi a gota de água, afirmou. O sentimento ecoou por todo o país. As declarações enganosas de Andrew já não eram vistas apenas como erros pessoais, mas como uma traição à confiança do povo. Algo que a monarquia simplesmente não pode perder. Nos bastidores, o ambiente em Buckingham era descrito como tenso, pesado, marcado pelo dever e pelo pesar. Para o rei Charles, esta não foi apenas uma medida disciplinar, mas um acerto de contas inevitável entre as responsabilidades de um monarca e os sentimentos de um irmão. A sua mãe, a falecida rainha Elizabeth II, sempre serviu como escudo para Andrew, mantendo um apoio silencioso, porém firme, apesar das tempestades que o cercavam. Mas, sob o reinado de Charles, a emoção deu lugar à necessidade. É uma nova era, uma em que a sobrevivência da instituição vale mais que os laços de sangue. A pressão para agir vinha crescendo há meses, mas a divulgação desses e-mails transformou simples murmúrios em exigências. Cidadãos, comentaristas e observadores internacionais pediram uma ação decisiva. A monarquia britânica, frequentemente acusada de agir a um ritmo glacial, foi finalmente obrigada a acelerar. Nos bastidores do palácio, altos conselheiros e membros da realeza discutiam até onde deveria ir a punição. Mas havia pouco espaço para clemência. A opinião pública já tinha se pronunciado, e a imagem da instituição estava em jogo. Sob o peso de décadas de escândalos e silêncios, a decisão final foi tomada. Os últimos títulos de Andrew seriam retirados. A identidade real, outrora símbolo de prestígio, tornara-se agora um fardo insustentável. O homem que antes era conhecido como o Duque de York encontrava-se despido de honrarias,
com a reputação destruída e a ligação à coroa reduzida apenas à sua linhagem de sangue. Como um príncipe nascido no seio do privilégio, pôde transformar-se no maior risco da monarquia, forçando o irmão a escolher o dever em vez do afeto. Quando o sangue entra em conflito com a sobrevivência, o resultado é inevitável. Quando a declaração oficial foi divulgada, ficou evidente que não se tratava de uma escolha genuína. Era uma submissão disfarçada de dignidade. O anúncio de Andrew, redigido com precisão e divulgado pelo Palácio de Buckingham, afirmava que ele deixaria de usar seus títulos nobres, incluindo o mais emblemático, o de Duque de York. As palavras transmitiam humildade e respeito, um desejo de não desviar a atenção do bom trabalho de Sua Majestade. Mas por trás da retórica cuidadosamente elaborada, escondia-se uma verdade muito mais fria. Segundo fontes palacianas, o gesto não foi voluntário. Era um ultimato, dado de forma silenciosa, mas firme, pelo próprio rei Charles. Para o monarca de 76 anos, que enfrenta um câncer ainda não revelado publicamente enquanto tenta guiar uma das instituições mais antigas do mundo, essa decisão ia além do escândalo. Tratava-se de sobrevivência. Seu reinado, ainda recente, é marcado por uma missão silenciosa: garantir o futuro da monarquia para o herdeiro, o príncipe William. Essa missão exigia purificar a coroa de todas as sombras que pudessem comprometer sua credibilidade, custasse o que custasse. O príncipe William, cada vez mais presente na vida pública, tem defendido uma monarquia moderna, pautada na responsabilidade e no propósito. A monarquia deve ser uma força para o bem, declarou ele. Aos olhos dos especialistas, Andrew tornou-se o oposto desse ideal. Um lembrete constante dos capítulos mais sombrios da instituição. Como observou Craig Prescott, da Royal Holloway University, não há espaço para isso em uma monarquia moderna. A queda de Andrew não ocorreu da noite para o dia. Suas raízes remontam à sua controversa amizade com Jeffrey Epstein, o criminoso condenado cuja morte em 2019 deixou um rastro de perguntas sem resposta. As visitas de Andrew às propriedades de Epstein, mesmo depois da condenação deste, provocaram indignação mundial e mancharam de forma permanente o seu nome. Depois vieram as acusações explosivas de Virginia Giuffre, que afirmou ter sido abusada por Andrew quando ainda era uma adolescente traficada. O príncipe negou todas as alegações, mas sua tentativa de se defender em uma entrevista ao programa Newsnight, da BBC, em 2019, apenas agravou a crise. Sua postura parecia fria, evasiva, e a infame frase em que afirmou não suar virou símbolo de negação e desconexão com a realidade. Em 2022, pressionado pela opinião pública e por membros da própria família real, Andrew perdeu suas afiliações militares e o título de Sua Alteza Real. Embora mais tarde tenha chegado a um acordo extrajudicial com Giuffre, por uma quantia não revelada e sem admitir culpa, o estrago já era irreversível. Sua reputação estava em ruínas, e a confiança do povo na monarquia diminuía a cada nova manchete. O golpe final veio recentemente. Um e-mail vazado, supostamente enviado por Andrew a um financista controverso, sugeria que ele ainda poderia estar utilizando antigas conexões reais para obter influência. A revelação pintou um quadro devastador, o de um homem incapaz de se libertar das sombras do seu passado. A revelação mais recente não apenas expôs Andrew, mas também lançou uma sombra sobre outros membros seniores da realeza, colocando-os numa posição profundamente comprometedora. Para o rei Charles, que passou décadas defendendo a transparência, a moderação e a reforma, a ideia de que as ações do próprio irmão pudessem manchar o seu reinado era simplesmente intolerável. Por trás das paredes do palácio, o clima tornou-se sombrio. Fontes internas revelaram que foi convocada uma reunião privada, provavelmente com a presença do rei e dos seus principais conselheiros. Nela, Andrew foi confrontado diretamente e questionado com uma única pergunta decisiva: há mais alguma coisa? Algum outro escândalo, correspondência ou ligação que ainda pudesse vir à tona? A resposta relatada gelou o ambiente. Andrew não pôde oferecer garantias. Essa incerteza selou o seu destino.
Para Charles, aquele foi o momento em que a emoção teve de ceder ao dever. Um monarca pode perdoar, mas não pode correr riscos com a coroa. Assim, num ato simultaneamente implacável e necessário, o rei decidiu cortar os últimos laços formais que ainda uniam o irmão à vida real. Na mente de Charles, o futuro da monarquia dependia disso. Contudo, enquanto os títulos de Andrew desapareciam na história, uma verdade silenciosa permanecia no ar. Uma que nenhuma declaração pública poderia esconder. Por trás do esplendor da monarquia, existia uma família dividida pelo peso da própria sobrevivência. E agora, enquanto o eco dessa decisão ainda ressoa pelos corredores do palácio, a pergunta persiste: foi realmente justiça ou um sacrifício real ditado pelo desespero? O declínio final do príncipe Andrew havia começado muito antes do ultimato do rei. Os sinais estavam claros desde novembro de 2019. Naquele mês, Andrew tentou defender-se publicamente em uma das entrevistas mais desastrosas da história moderna da realeza. Sentado frente à jornalista Emily Maitlis, no programa Newsnight da BBC, o príncipe tentou refutar as alegações sobre sua amizade com Jeffrey Epstein e negar as acusações de que teria mantido relações com Virginia Giuffre, então menor de idade e vítima de tráfico em 2001. Mas o que se seguiu foi uma exibição desastrosa, fria, insensível e completamente fora de sintonia com a gravidade do tema. Suas palavras, destinadas a limpar o próprio nome, apenas reforçaram o repúdio do público. As justificativas absurdas e a ausência de empatia para com as vítimas de Epstein tornaram-se um símbolo da arrogância real diante da crise. As consequências foram rápidas e devastadoras. Em poucos dias, Andrew foi forçado a retirar-se da vida pública e a abandonar suas funções em várias instituições de caridade. Era o início de um longo e humilhante declínio que culminaria nos eventos de 17 de outubro, quando o rei Charles decidiu, de forma definitiva, retirar-lhe os últimos privilégios reais. As sementes dessa decisão, contudo, haviam sido plantadas naquele fatídico dia de 2019, logo após as câmeras se apagarem. Uma das declarações feitas por Andrew, a de que teria cortado todo o contato com Epstein em dezembro de 2010, voltaria anos depois para assombrá-lo. No domingo, os jornais britânicos divulgaram provas contundentes que desmentiam sua versão. Um e-mail enviado por Andrew a Epstein em 28 de fevereiro de 2011 trazia a mensagem: "Estamos juntos nisso, precisamos superar tudo." A revelação reacendeu a fúria pública e confirmou as suspeitas de que o príncipe havia enganado deliberadamente a opinião pública. Para a monarquia, foi a ruptura definitiva da confiança. Um lembrete de que o escândalo de Andrew já não era apenas um fracasso pessoal, mas uma ameaça contínua à própria sobrevivência da instituição. Dentro de Buckingham, uma palavra começou a circular: banimento. Um termo severo, mas apropriado ao momento. Não significava a expulsão de Andrew da sua residência oficial, o Royal Lodge, onde ainda vive, mas simbolizava algo muito mais profundo: o seu exílio moral e institucional, o afastamento definitivo do coração da realeza britânica. A separação de Andrew da vida real foi total. Ele deixou de representar a coroa, perdeu qualquer tipo de apoio institucional e foi afastado de todas as funções públicas. Em essência, tornou-se novamente um cidadão privado, ainda príncipe por nascimento, mas com a sua identidade real completamente despida. No entanto, mesmo enquanto o pó do seu exílio começava a assentar, uma nova tempestade formava-se no horizonte. Estava prestes a ser publicado, na terça-feira seguinte, o livro póstumo de memórias de Virginia Giuffre, uma das vozes mais marcantes entre as sobreviventes da rede de Jeffrey Epstein. A obra, já parcialmente revelada por vários jornais, prometia trazer novos detalhes e dar a Virginia uma última oportunidade de se fazer ouvir, sem filtros, sem censura. Giuffre, que tirou a própria vida em abril, aos 41 anos, foi descrita pelo irmão Sky Roberts, em entrevista à BBC, como uma mulher em busca de justiça até o fim. De certa forma, isto é a sua redenção, declarou ele. Para o rei Charles, o momento não podia ser mais delicado.
Restavam apenas alguns dias até que o mundo voltasse a mergulhar no escândalo. Fontes internas do palácio acreditam agora que a decisão de retirar oficialmente os títulos de Andrew em 17 de outubro não foi uma coincidência, mas uma manobra cuidadosamente calculada. Ao agir antes da publicação das memórias, o rei procurou mostrar ao mundo que a monarquia já tinha feito a sua purificação, eliminando qualquer vestígio de complacência com o irmão. A estratégia reflete a visão mais ampla de Charles, uma monarquia mais enxuta, transparente e responsável. Ao contrário de sua mãe, a falecida rainha Elizabeth II, cuja inclinação natural era proteger a família de constrangimentos públicos, Charles prioriza a sobrevivência da instituição acima dos laços afetivos. Para ele, a força da monarquia reside na credibilidade moral, e não na imunidade conferida pelo sangue. O exílio de Andrew, portanto, vai além de uma punição. É uma advertência. A era do perdão silencioso dentro da família real terminou. E enquanto o rei trava a sua própria luta contra uma doença ainda não divulgada, a sua determinação tornou-se inabalável. Ele sabe que a coroa não resistiria a mais um escândalo dessa magnitude. Para Andrew, isso significa uma vida de sombras permanentes. Para a monarquia, uma reorganização implacável, necessária para garantir a sobrevivência diante da tempestade que ainda se aproxima. Como pôde a queda de um irmão transformar-se na salvação final da coroa? E que nova ameaça, invisível e silenciosa, ainda se esconde dentro das muralhas do palácio? A queda de um irmão e a firmeza de um rei. Durante anos, o nome do príncipe Andrew pairou nas margens do escândalo. Mas os sinais de alerta já existiam muito antes do caso Epstein. Em 2007, sua decisão de vender a residência em Windsor por quase 20% acima do preço pedido, cerca de 15 milhões de libras, levantou suspeitas. O comprador era Timur Kulibayev, genro do então presidente do Cazaquistão. E logo surgiram rumores de que o que estava sendo negociado não era apenas uma propriedade, mas influência política e acesso. Esses sussurros nunca desapareceram, apenas foram abafados pela discreta proteção da rainha Elizabeth II, que sempre tentou manter os assuntos familiares longe do olhar público. Anos mais tarde, outro vínculo controverso veio à tona, desta vez com um empresário identificado em tribunal como suposto espião chinês, proibido de entrar no Reino Unido por razões de segurança nacional. A associação reabriu feridas antigas e reforçou uma percepção incômoda. O príncipe Andrew, mesmo sem intenção direta, parecia atrair as figuras erradas. A cada nova revelação, a confiança na sua integridade diminuía e a paciência do palácio esgotava-se. O que antes era apenas embaraçoso passou a representar um risco existencial para a monarquia. O empresário em questão, posteriormente identificado como um potencial risco à segurança nacional, foi acusado de tentar explorar a sua ligação com o príncipe Andrew. Mais uma vez, o julgamento do duque foi posto em causa, alimentando a imagem de um homem perigosamente alheio às consequências dos próprios atos. O que antes pareciam lapsos isolados começou a revelar-se como um padrão de associações imprudentes e fronteiras morais borradas. Quando o escândalo Epstein explodiu, ele não apenas expôs as más escolhas de Andrew, mas também iluminou anos de negação e privilégio que a monarquia já não podia justificar. Dentro do palácio de Buckingham, o desconforto transformou-se em ação. A historiadora real Sally Bedell Smith revelou mais tarde que a suposta decisão de Andrew de se afastar da vida pública não foi, de forma alguma, voluntária. Ele foi absolutamente forçado a isso, declarou. Teve todas as oportunidades de agir com dignidade e recusou-se. O rei Charles, agora o rosto de uma monarquia que luta por credibilidade moderna, não podia permitir ambiguidades. Ao retirar do irmão os títulos remanescentes, Charles fez uma declaração inequívoca. A sobrevivência da instituição estava acima da lealdade familiar. Não se tratava de vingança, mas de preservação. A remoção simbólica do título de Duque de York teve um peso profundo. Antes sinônimo de dever e prestígio, o título agora permanece vazio, um lembrete silencioso de que o privilégio real vem acompanhado de responsabilidade.
Andrew continua visível, mas sem voz. Um príncipe no exílio, dependente de apoio privado e desligado de qualquer propósito institucional. O que começou como uma crise familiar transformou-se numa provação constitucional. A incapacidade de Andrew em limpar o próprio passado, a reaparição dos e-mails vazados e a iminente publicação das memórias de Virginia Giuffre acabaram por forçar a mão do rei. Nesta nova era de responsabilidade pública, nem mesmo o sangue azul oferece imunidade às consequências. Mas talvez tudo isso vá além do escândalo e da sobrevivência. Talvez represente uma batalha silenciosa pela alma da própria monarquia. A linha final foi traçada. Para o rei Charles III, a decisão de agir contra o próprio irmão surgiu num momento de extraordinária delicadeza. A monarquia já caminhava sobre uma corda bamba, e o timing da nova revelação não podia ser mais sensível. Apenas alguns dias o separavam da visita de Estado ao Vaticano, onde está previsto que se encontre e reze ao lado do Papa Leão XIV. O rei enfrentava então o difícil desafio de equilibrar dever, fé e família, sob o olhar implacável do mundo inteiro. A viagem, concebida como um símbolo de unidade interreligiosa, tinha um profundo significado pessoal para Charles. O culminar de anos defendendo o diálogo e a harmonia entre as religiões. Um ideal tão central à sua identidade pública que o teólogo George Gross, do King's College London, o descreveu como parte do seu mantra espiritual. Contudo, enquanto o mundo se preparava para ver o monarca promover a paz entre credos, a sombra dos escândalos do irmão ameaçava novamente engolir a instituição que ele jurara proteger. Fontes próximas ao palácio afirmam que o rei agiu com rapidez e firmeza sem precedentes, não movido apenas pela frustração, mas pela necessidade. Como explicou Gross, foi a maneira mais direta de reduzir ainda mais o estatuto de Andrew, sem recorrer ao parlamento. Essa abordagem poupou à monarquia um debate público prolongado e potencialmente humilhante. Cada hora contava. Qualquer atraso, por menor que fosse, poderia gerar novas manchetes, especulações e uma nova erosão da credibilidade, algo que Charles já não podia permitir. Nos bastidores, o clima era tenso e resoluto. O rei, consciente da fragilidade do seu próprio estado de saúde, sabia que não podia deixar que o reinado fosse lembrado por mais um escândalo familiar, mas sim pela coragem de traçar limites. A decisão de banir o irmão foi o preço de preservar a coroa, e talvez a última tentativa de salvar a fé do povo britânico na instituição que ainda resiste às tempestades do tempo. A determinação do rei também foi moldada pela necessidade de proteger outras figuras dentro do círculo real, especialmente a rainha Camila e a duquesa de Edimburgo. Ambas construíram a sua imagem pública em torno de causas ligadas à dignidade e segurança das mulheres. Camila tem sido uma voz ativa no combate à violência doméstica, enquanto Sophie se destacou pela sua luta contra a violência sexual em zonas de guerra, do Congo ao Kosovo. Essas missões tornaram-se pilares do serviço real contemporâneo, expressões modernas de empatia, dever e responsabilidade. No entanto, a presença contínua de Andrew e as controvérsias que o acompanham ameaçavam ofuscar completamente esse trabalho. Para Charles, a decisão de cortar os laços com o irmão não foi apenas uma questão de preservar a coroa, mas também de proteger os esforços das mulheres que representam o rosto mais humano da monarquia. Mas, segundo especialistas, esta última medida pode não ser o fim da história. Vários comentaristas acreditam que o rei se prepara para ir ainda mais longe, talvez retirando de Andrew o próprio título de príncipe. Do ponto de vista legal, bastaria uma simples carta assinada pela mão do monarca. Contudo, o caminho está longe de ser simples. Andrew ainda reside no Royal Lodge, uma vasta propriedade em Windsor, e recusa-se a abandoná-la. Apesar de o rei já ter cortado todo o financiamento privado, numa tentativa que fontes descrevem como forçá-lo a sair, Andrew detém um contrato de arrendamento vitalício, com validade de quase 170 anos. Enquanto continuar a pagar o aluguel, a sua expulsão é juridicamente impossível, abrindo caminho para um potencial confronto legal amargo entre dois irmãos, outrora unidos pelo sangue,
agora divididos pelo dever. No centro dessa tensão está Sarah Ferguson, ex-esposa de Andrew, que ainda partilha a residência com ele. Uma convivência vista por muitos como um elo estranho, mas inquebrável. As suas atividades beneficentes e interesses empresariais sofreram profundamente com a queda do duque, e paira a dúvida sobre se ela poderá, ou mesmo desejará, romper completamente com o passado. De forma ainda mais dolorosa, o escândalo lançou uma sombra implacável sobre as filhas do casal, as princesas Beatriz e Eugenie. Embora inocentes, elas encontraram-se presas no fogo cruzado, com as suas posições na linha de sucessão potencialmente fragilizadas pela desonra do pai. Andrew pode não ter derrubado a monarquia, mas as suas ações alteraram profundamente os seus contornos, deixando cicatrizes que vão muito além do seu destino pessoal, feridas que se estendem ao coração da família, do reino e da própria ideia de responsabilidade real. E assim surge a pergunta: como a queda de um único homem pôde desencadear uma tempestade silenciosa dentro da linhagem real, redefinindo o que significa, de fato, prestar contas sob uma coroa? A ilusão da responsabilidade. A queda do príncipe Andrew, por mais dramática que pareça, não é apenas uma crise da monarquia. É um reflexo de um padrão global que se repete em todos os centros de poder. De Buckingham Palace a Wall Street, de gabinetes governamentais a empresas de tecnologia no Vale do Silício, a mesma história assume novas formas. Um escândalo vem à tona, a indignação cresce, e então surge a encenação. Uma coreografia cuidadosamente calculada de arrependimento e reforma, projetada para acalmar a ira pública sem jamais abalar as verdadeiras fundações do poder. Não se trata de justiça, trata-se de sobrevivência. Quando a confiança do povo começa a ruir, quando os cidadãos comuns passam a questionar se o sistema em que vivem é realmente justo, os que estão no topo reagem rapidamente, sacrificam alguns nomes, anunciam investigações, fazem discursos solenes sobre responsabilidade e garantem que as lições foram aprendidas. Mas nos bastidores, nada realmente muda. A estrutura permanece a mesma. A concentração de privilégio, riqueza e controle segue intacta. O tratamento dispensado pela família real ao príncipe Andrew não é uma exceção a essa regra. É o seu exemplo mais evidente. Uma lição sobre como os poderosos protegem o seu próprio poder, oferecendo ao público a aparência de moralidade, enquanto o verdadeiro equilíbrio permanece intocado. As elites não gerem crises reformando o sistema, mas preservando-o através do espetáculo. É um roteiro antigo, repetido vezes sem conta. Quando banqueiros irresponsáveis provocaram o colapso financeiro global em 2008, poucos enfrentaram punições reais. Os bônus continuaram a ser pagos, e as mesmas instituições que causaram a catástrofe tornaram-se ainda maiores e mais poderosas. Quando políticos corruptos são expostos, são rapidamente substituídos por outros que se parecem, pensam e agem da mesma maneira. Quando gigantes da tecnologia são apanhados a explorar dados pessoais ou a manipular mercados, emitem pedidos de desculpas públicos, prometem reformas e logo em seguida ampliam o seu domínio. O ciclo repete-se porque o verdadeiro objetivo não é corrigir, mas conter. Na sociedade moderna, o maior perigo para qualquer elite não é o escândalo, mas a perda de legitimidade. No momento em que o público deixa de acreditar que o sistema é justo, mesmo que apenas em teoria, a base do poder começa a ruir. É por isso que existe o teatro da responsabilidade. Ele oferece às pessoas algo para assistir, algo que as faça acreditar que houve mudança, enquanto garante que nada essencial realmente muda. O problema é sempre apresentado como uma falha individual, a queda moral de um príncipe, a ganância de um executivo, o erro de julgamento de um político, mas nunca como o resultado da engrenagem de privilégios que permitiu tudo isso acontecer. E assim, o público obtém a sua catarse, os meios de comunicação ganham as suas manchetes e o sistema continua a funcionar. Isto não é cinismo, é a compreensão de como o poder sobrevive. Durante séculos, os poderosos mantiveram o controle através de sacrifícios simbólicos, indignação controlada e reformas cosméticas.
Funciona, mas apenas enquanto as pessoas continuarem a acreditar que o sistema, em essência, é bom. No entanto, essa crença começa a fraturar-se. A internet, com todas as suas falhas, dissolveu muitas das antigas ilusões. Hoje, as pessoas conseguem rastrear o fluxo do dinheiro, ver como as leis são moldadas e observar como o privilégio passa de geração em geração. Podem comparar as suas próprias dificuldades com a vida luxuosa dos que afirmam representá-las. E à medida que essa consciência se espalha, o velho espetáculo começa a perder o seu encanto. Portanto, quando ouvimos que um príncipe renunciou aos seus títulos ou que uma corporação pediu desculpas por más práticas, devemos questionar: será isto verdadeira responsabilidade ou apenas coreografia? Estamos a assistir a uma correção do sistema ou apenas a uma tentativa de ganhar tempo? Porque se o caso de Andrew nos ensinou algo, é que o poder sempre fará o que for necessário para sobreviver, mesmo que isso signifique fingir cair apenas o tempo suficiente para se reerguer, intocado. Mas o que poderia levar uma monarquia, construída sobre a imagem, a sacrificar um dos seus próprios membros? Seria sobrevivência, estratégia ou algo muito mais calculado? Quando as coroas perdem o brilho, o espetáculo do poder transforma-se num golpe magistral de autopreservação. Uma jogada tão precisa que acalma a fúria pública sem tocar nos alicerces do privilégio. A monarquia permanece, a riqueza permanece, e o sistema que divide continua perfeitamente intacto. Mas então surge a pergunta mais profunda e talvez mais perturbadora: por que, no século XXI, ainda aceitamos instituições que prosperam com privilégios herdados, enquanto milhões lutam diariamente apenas para sobreviver? Por que continuamos a acreditar que a desigualdade é algo natural, que alguns nascem para governar, e que o resto deve simplesmente aceitar o seu lugar? Enquanto uns lutam apenas para sobreviver, outros nascem rodeados de privilégios. A verdade é perturbadora. A monarquia, assim como os sistemas políticos e econômicos que a sustentam, apoia-se numa crença simples, porém cruel. A ideia de que a hierarquia é parte da natureza humana, que sempre existiu e sempre existirá. É a mesma narrativa contada há séculos, em diferentes línguas e sob diferentes uniformes. A de que os que estão no topo não são apenas mais ricos ou mais afortunados, mas de alguma forma melhores. São apresentados como mais capazes, mais refinados, mais merecedores, enquanto o restante da sociedade é instruído a trabalhar mais, esperar menos e agradecer pelas migalhas que caem das mesas onde se banqueteiam com o fruto do trabalho alheio. Essa crença não permanece confinada a palácios ou parlamentos. Ela infiltra-se silenciosamente no tecido da vida cotidiana, nas escolas, onde as crianças aprendem a admirar o poder, nos locais de trabalho, onde a obediência é mais recompensada que a inovação, e nos recantos mais íntimos da mente, onde o valor pessoal passa a ser medido pela proximidade com o privilégio. É essa mentalidade que permite que bilionários sejam vistos como visionários, enquanto aqueles que constroem os seus impérios são tratados como descartáveis. É o que mantém a engrenagem da desigualdade funcionando suavemente sob o ruído do cotidiano. Mas quando se retiram as camadas, a cerimônia, os títulos, os salões dourados, o espetáculo televisionado, o que realmente resta? Seres humanos, imperfeitos, frágeis, nem mais virtuosos, nem mais sábios do que qualquer outro. Pessoas cujo conforto depende de um sistema concebido para mantê-las exatamente onde estão. A monarquia, como todas as instituições fundadas na hierarquia, perdura não porque seja essencial, mas porque é acreditada, porque gerações foram ensinadas a vê-la não como privilégio, mas como tradição, não como exclusão, mas como herança. No entanto, a história sussurra uma verdade diferente. A crença pode quebrar-se. Ela se rompe quando as pessoas começam a perceber o poder não como destino, mas como construção. Rompe-se quando os trabalhadores reconhecem que a riqueza que produzem flui para cima, e não para todos. Rompe-se quando o público entende que as desculpas, as renúncias e os sacrifícios simbólicos, um príncipe que perde o título, um executivo que renuncia, um governo que promete reformas, são ferramentas de controle,
desenhadas para criar a ilusão de mudança, enquanto protegem a estrutura que sustenta tudo. A verdadeira transformação, aquela que realmente molda as sociedades, nunca veio de cima. O poder não abdica voluntariamente. Ele adapta-se, trocando símbolos por sobrevivência. Cada avanço significativo, o direito ao voto, as leis trabalhistas, a igualdade civil, a proteção social, não nasceu de decretos reais nem de promessas corporativas, mas de pessoas comuns que se recusaram a permanecer em silêncio. Talvez seja essa a verdade mais profunda por trás de todas as manchetes e escândalos reais. Quando as pessoas deixam de acreditar nos mitos da nobreza, quando o prestígio já não equivale à virtude, e quando o poder passa a ser medido não pela herança, mas pela integridade, é então que as coroas começam a perder o brilho. Porque a verdadeira pergunta não é o que um príncipe renuncia, mas o que uma sociedade decide finalmente não mais aceitar.